Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Pires Bandalovski e eu sou sócio da Missão Compliance. É um prazer enorme tê-los conosco nessa nova edição da nossa série de webinários técnicos em compliance e investigações, que é justamente o escopo de atuação da nossa empresa. Missão Compliance é uma empresa que tem justamente a característica de reunir ex-compliance officers que atuaram em empresas de diversos segmentos da economia, com também profissionais oriundos do poder público, portanto, proporcionando aos nossos clientes uma visão que mescla as duas abordagens, a abordagem de integridade sob a ótica do poder público e sob a ótica da iniciativa privada. Nossa atuação é bastante ampla em compliance, né? Como atuamos como compliance officers na nossa carreira, nós temos a visibilidade, temos proficiência nos mais diversos, em todos os pilares essenciais dos programas de compliance e, portanto, nos propomos ajudar nossos clientes na gestão do compliance, gestão integrada do compliance em suas organizações. Bom, eu estou hoje aqui com meu sócio, Onasi, Head de AML, PLD e Investigações na Missão Compliance. Onasi, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos nossos palestrantes convidados, Ana Paula, Robson, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Boa tarde aos nossos telespectadores e internautas daqui do Brasil, de Portugal, de Angola, da Argentina e da Espanha, que confirmaram as suas inscrições e estão participando conosco nesse momento. Aqui na Missão Compliance, além da parte de compliance e de programas de compliance já bem mencionados e falados aqui pelo meu sócio Bruno, também temos uma atenção toda especial à área de prevenção à lavagem de dinheiro, além da parte de investigações corporativas. Por isso, nós desenvolvemos algumas metodologias de treinamento, principalmente voltadas para os setores regulados pela Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9.613 de 98, e adequamos às realidades de cada segmento econômico, seja as instituições financeiras, por intermédio dos bancos, seja as corretoras de valores, casas de câmbio e demais entidades que hoje são supervisionadas por obrigação imposta por lei da lavagem de dinheiro. Sabemos que alguns setores, principalmente aqueles que são supervisionados pelo COAF, ainda dependem muito de estruturar os setores e políticas de prevenção de lavagem de dinheiro, até mesmo por causa do tamanho do seu negócio. Mas que entendemos que é necessário essa atualização, esse acompanhamento do que está ocorrendo na área de prevenção de lavagem de dinheiro, porque muitas vezes essas empresas são veículos para pessoas mal intencionadas no contexto da lavagem de dinheiro, utilizá-las para fins de prática de crimes, seja ele relacionado à corrupção ou outros crimes que podem ser antecedentes à lavagem de dinheiro. Nesse contexto, a gente tem um treinamento específico para que as empresas possam se adequar à legislação presente e ter mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Bruno, sobre a nossa atuação, o que você poderia nos dizer da Missão Compliance? Eu quero destacar que nós conseguimos, apesar de sermos uma empresa relativamente pequena de consultoria, nós conseguimos ter atuação transnacional. Significa dizer que, com base em parcerias estratégicas que nós desenvolvemos, que nós estabelecemos, mais especificamente, gostaria de destacar a Grant Thornton, que é uma grande potência mundial de auditoria e consultoria, com um escopo bastante amplo de consultoria, nós conseguimos ter musculatura para atuar nos nossos escopos específicos da Missão Compliance, nos mais diversos países do globo. E atuamos com os mais diversos clientes também.
né? Então, de diversos segmentos da economia. Portanto, falamos de indústria, de comércio, varejo, de planos de saúde, operadoras de saúde, entidades de educação, instituições de educação, enfim, engenharia e construção, instituições financeiras. Nós temos, portanto, uma visão bastante ampla da realidade de compliance, investigações e prevenção da lavagem de dinheiro em diversos segmentos. Ok? Onasi, vamos então apresentar nossos colegas que estão nos brindando com sua participação ilustre hoje? Claro que sim. Está à minha direita aqui o Dr. Robson. Ele é delegado de Polícia Civil, titulado do primeiro PP da Corregedoria da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Foi diretor do Laboratório de Lavagem de Dinheiro aqui em São Paulo. Autor do livro Lavagem de Dinheiro. Logo ele mencionará aí o livro para que vocês tenham condições de apreciar essa obra, que é o resultado do pós-doutoramento dele, feito lá na Universidade de Lisboa, né, que muito nos honra aqui, né, a sua presença, viu, doutora Robson? E também temos a doutora Ana Paula, né, que está aqui conosco. Ela atua, né, de uma maneira efetiva no mercado de instituições financeiras. Ela poderá falar para os senhores logo a atuação dela. Também escritora, né, já tem são 2 livros publicados. Ela já vai falar a respeito dos livros com vocês. Antes de nós terminarmos esse webinar, ela vai trazer algumas informações das obras dela, e que muito nos honra também a sua presença aqui. Viu, obrigada. Paula? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Realmente, nós estamos cumprindo aí o nosso propósito de sempre trazer participantes do mais alto calibre para enobrecerem a nossa empresa com a realização desses webinários e, portanto, para levar para vocês, que são justamente o foco de nossa atenção, informação absolutamente diferenciada. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos começar, então, os nossos trabalhos. Vamos falar, inicialmente, eu vou direcionar aqui para a doutora Ana Paula Candeloro. Me fala um pouquinho sobre a realidade de prevenção à lavagem de dinheiro em instituições financeiras. Bom, vou começar retrospectivamente, falando um pouquinho. Com a quebra da Lehman Brothers em 2008, né, a Lehman considerada too big to fail, então grande demais para quebrar, o modelo, então, predominante das instituições financeiras, ele foi colocado à prova. Né? E isso fez, então, que o mercado financeiro, de lá para cá, né, hoje, venha, né, hoje a ser considerado, de acordo com alguns indicadores, o setor econômico menos confiável, isso pelo indicador do Edelman Trust Barometer. Então, esse é um sinal, né, de que é necessário redefinir o papel do sistema bancário na sociedade. Isso já vem mudando, né, em função da relação dos bancos com o seu público consumidor, da forma como os bancos endereçam as necessidades dos consumidores, em função até desse sentimento, né, generalizado de, vamos dizer, frustração com a atividade bancária. Em função dessa transformação pelas quais os bancos, o sistema todo vem passando, surgiu essa revolução, vamos chamar de tecnológica, essa revolução digital, e surgiram, inclusive, as fintechs, que é um fenômeno bastante recente. Com isso, né, o sistema todo de monitoramento deve, da mesma forma, acompanhar essa revolução presente no mercado financeiro. Bom, eu cito o mercado financeiro, mas isso se aplica a toda a atividade de monitoramento, a todas as outras indústrias, porque isso acaba sendo universal. Tá?
Então, a tecnologia ela é extremamente importante no monitoramento, então, trazer ferramentas como, vou citar aqui, o blockchain, data analytics, inteligência artificial, robótica, machine learning, isso é extremamente importante porque assim, automatizar as tarefas repetitivas acaba liberando essa inteligência, né, do compliance officer para atividades estratégicas, porque essa, na verdade, é a finalidade essencial e principal da existência do compliance officer, né? E eu queria citar aqui uma pesquisa que foi realizada pela Deloitte em 2017, foi um trabalho publicado chamado Compliance for the Digital Age. E ele constata o seguinte, que 4 a cada 10 respondentes afirmam que a tecnologia irá, de fato, trazer maiores ganhos de eficiência para o compliance. Então, isso é muito importante destacar, porque é uma comprovação de que a tecnologia vai agregar valor ao negócio, ela vai trazer esse ganho de eficiência para o compliance e a tecnologia, de fato, ela auxilia no gerenciamento das demandas. Bom, isso tudo para dizer o quê, né? Que a gente está diante desse fenômeno que é chamado RegTech. Então, essa revolução, né, do sistema financeiro, né, que ocasionada pela quebra do gigante Lehman Brothers em 2008, o colapso mundial, veio refletir aqui nesse fenômeno que hoje nós assistimos. Bom, eu acho que isso é muito importante destacar. A inteligência artificial, inclusive, ela auxilia, né, numa investigação preditiva, na análise de comportamento dos funcionários da investigação, e essa é uma oportunidade, inclusive, em tempo real, para que a empresa consiga mitigar os riscos, né, e acaba sendo uma abordagem inovadora. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, essa é uma inovação. RegTech hoje um fenômeno, é uma inovação em monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, e acho que essa insatisfação do mercado com o mercado em geral, com as instituições financeiras, trouxe isso de presente para a gente. Ana Paula, a sua fala ilustra de forma magnífica a complexidade do tema, né, a enorme variabilidade do tema que nós temos e também a importância do uso de recursos tecnológicos, né, para a gestão da prevenção à lavagem de dinheiro. Sendo assim, eu vou te perguntar, Dr. Robinson, eu te peço para falar um pouco para nós acerca do processo de prevenção à lavagem de dinheiro e justamente do uso de tecnologia, que explore um pouquinho esse tema para os nossos ouvintes. Bom, boa tarde a todos. Dr. Bruno, é um prazer, uma honra estar aqui, Dr. Onassi, Dra. Ana Paula, senhores internautas, aí amigos da área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ou branqueamento de capitais, como é dito lá em Portugal. Bom, antes de adentrar exatamente nessa temática, questão da tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro, eu gostaria aqui de relembrar alguns aspectos que é de notório conhecimento de todos, mas penso de suma importância, né, dos principais diplomas e aspectos legais envolvidos com a prevenção à lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, né, a sua dinâmica e como isso caminha paralelamente à inclusão digital, às novas tendências, fintechs, regtechs, aos provedores de ativos virtuais. Nessa perspectiva, penso que é importante lembrarmos que daquelas 3 fases da lavagem de dinheiro, colocação, ocultação e integração, né, todas elas, por sinal, previstas na nossa legislação, ocultação lá no artigo 1º, caput, né, na cabeça do artigo da 9.613, e aí o nosso legislador começa, incorre na mesma pena quem? Para ocultar, né, os converte em ativo lícito, integração, terceira fase, né, e depois incorre na mesma pena quem? Lá no parágrafo 2º, só que ele não fala para ocultar, e diz, utiliza na atividade econômica ou financeira, ou seja, colocação. Então nós temos lá no nosso diploma legal
em que pese muitos discordarem, nós temos as 3 fases da lavagem: colocação, ocultação e integração. E vale lembrar que basta o cometimento de uma dessas ações e de um desses verbos para a infração penal de lavagem se consumar. Então, nós temos a seguinte preocupação: se uma pessoa tem indícios, suspeita de envolvimento com a ilicitude, indícios, suspeita de incompatibilidade patrimonial, padrão de vida incompatível com a renda declarada, e que ela esteja a qualquer momento utilizando o sistema financeiro, o mercado, empregando, colocando valores, bens, direitos, né? Vamos chamar aqui genericamente de ativos, né? Me permitam chamar aqui de ativos, ou ainda convertendo em ativos ilícitos, como se ilícito fosse, declarando como rendimento, prolabore, retirada, né? Ou ocultando e dissimulando. Qualquer uma dessas ações, já temos a preocupação com a prevenção à lavagem de dinheiro. E também o nosso financiamento do terrorismo. Né? Por quê? Porque são vertentes que caminham juntas nos pilares perante o Grupo de Ação Financeira Internacional, Financial Action Task Force. Só que o financiamento ao terrorismo tem uma diferença muito sutil em relação à lavagem de dinheiro. Qual é? Nem sempre os ativos são provenientes da ilicitude. Nós sabemos aqui, doutor Onasi, né, tem uma larga experiência nessa área, também atribuição e competência da Polícia Federal, o terrorismo e seu financiamento, que muitas vezes questões afetas ao terrorismo são patrocinadas por pessoas que utilizam a própria renda formal, né? Quer dizer, trabalham, vão lá e aplicam naquilo que eu acredito naquela causa, né? E, além do mais, no financiamento do terrorismo, usualmente tem se notado, pelo que se vê aí, movimentações de não tão grande vulto como na lavagem de dinheiro, né? A forma estruturada, o Smurf, embora também apareça na lavagem de dinheiro, e um fenômeno mais linear. Mas, seja ela a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, nós, da prevenção à lavagem de dinheiro, temos que nos preocupar com essas transações. Seja eu numa instituição financeira formal, banco, ou não, numa tech, numa fintech, num provedor de ativos virtuais, eu tenho que me preocupar. Até porque a recomendação número 15 do Grupo de Ação Financeira Internacional, do qual o Brasil é parte, ela já trouxe à baila essa preocupação, dizendo o seguinte: os países membros, suas instituições financeiras e todos que operassem no mercado têm que se preocupar com as novas tecnologias, onde se inclui essas, por exemplo, que nós mencionamos. E recentemente, em plenária passada, foi incluída uma preocupação com relação aos ativos virtuais, incentivando que os países venham a regulamentar isso, tenham um supervisor. Nós sabemos que ativos virtuais é um tema muito polêmico, não há uma autoridade central, né? E o GAFI firmou o padrão da terminologia ativos virtuais, pois se entendeu que aquilo não é moeda, não se enquadraria num conceito técnico-jurídico de moeda de nenhum país. Então, em que pese, no dia a dia, nós ainda falarmos, né, moedas virtuais, né, o termo mais adequado aí que o GAFI firmou seria ativos virtuais, para englobar bitcoins e tantas outras aí relacionadas. Então, a recomendação número 15 já fala, todos têm que estar imbuídos disso, que a prevenção é muito mais, na verdade, do que cumprir a lei ou estar em conformidade, em compliance, mas é também uma questão de cidadania, uma questão de moralidade, né? Uma questão de imagem institucional. Portanto, não faz sentido todos nós aqui trabalhamos honestamente, suamos para ganhar nossa renda, né? Ter convivência com pessoas que estão tirando proveito da sociedade e oferindo aí ilicitamente, né? E ainda sem falar da concorrência desleal. E ainda nas recomendações do GAFI, importante destacar a de número 1, que traz a necessidade da abordagem baseada no risco. O que seria isso? Vou dar um exemplo da polícia preventiva. A polícia preventiva, ela costuma alocar os seus homens em regiões da cidade que há uma incidência maior de criminalidade. Isso vai ser pro resto da vida? De forma alguma, isso é dinâmico. Hoje esse bairro está complicado, amanhã é o outro que se torna um bairro complicado, né? Então, quando eu faço uma abordagem baseada no risco, eu preciso efetivamente verificar quais são as causas que geram aquele efeito e quais os segmentos de maior risco, e dar uma atenção maior, como diz a recomendação. Então, onde há maior problema, maior atenção, maior esforços. Onde não há, menor esforços, mas isso é sempre dinâmico. E, por fim, nessa linha das recomendações, vale citar ainda de número 10, de suma importância para todos nós, que traz a perspectiva geral da prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, que diz que todos nós, operantes no mercado, até mesmo daquelas instituições não financeiras designadas, né, devemos nos ocupar de identificar o cliente, conhecê-lo, quanto ele ganha, o que ele faz, qual a natureza da transação, se há a mínima compatibilidade patrimonial, né, pedindo documentos comprobatórios daquilo.
E, tendo em vista essas recomendações todas, lembremos do nosso artigo 9 da Lei de Lavagem, que traz justamente a obrigação dos operantes no mercado em comunicar ao nosso COAF, que é a nossa FIU brasileira, né, Unidade de Inteligência Financeira, nosso Conselho de Controle das Atividades Financeiras, e o artigo 11, parágrafo 2º, que fala que aquele que comunicar de boa-fé, ele está isento de responsabilidade civil e administrativa até segunda ordem. Bom, nesta perspectiva, no dia a dia, nas inúmeras transações, o que devemos nos ater, então? Sobretudo, a origem dos recursos, quem está relacionado à transação, o beneficial owner, o verdadeiro proprietário, as procurações, muito utilizadas no dia a dia para interpostas pessoas, os laranjas, os testes de ferros, né, os estúdios, os strawman da vida, e atividade profissional. Eu lembro aqui nessa importância justamente de prevenção, um caso típico de burla de TED, onde o cidadão vai na boca do caixa, saca e faz um depósito na sequência. Quer dizer, você vai ver o comprovante da escrituração sequer legível, né? Mas, dita essa questão dos diplomas envolvidos, o que se faz necessário para ter um processo eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro e baseado também na tecnologia, né? Bom, primeiro eu citaria o famoso PDCA, o Plan, Do, Act, Check, né? Que nós temos que planejar, e nessa de planejar a nossa área de prevenção e de compliance, vale se recorrer a consultorias, aos experts no assunto, recorrer a softwares, a sistemas de informática, detectar, né, passando para o do, detectar as transações suspeitas, agir comunicando-as ao COAF e, por fim, verificar a efetividade disso. E, para finalizar, que tipo de tecnologia poderemos utilizar? Bom, sistemas de pesquisas, em geral, disponíveis no mercado, né, para detecção de análise reputacional, pesquisas em redes sociais, fontes abertas e softwares que nós utilizamos até mesmo na polícia, laboratório contra a lavagem de dinheiro, como, por exemplo, softwares de análise estatística, de inteligência artificial, de BI, né, existem vários aí no mercado, não vamos direcionar aí nenhum, softwares de vínculos, são sistemas muito úteis para as organizações se recorrerem aí a uma técnica eficaz de prevenção e implantar um sistema eficiente. Obrigado, Dr. Robson. E o que acontece? Isso tudo num ambiente francamente regulado, não é verdade? Sim. Pois é, então, eu questiono ao meu sócio, Dr. Onásio Farias, sobre essa questão da regulação da atividade financeira e o foco em PLD pelos agentes reguladores. Pois é, Bruno. Apesar de nós termos uma legislação que já está na terceira geração, né? Ou seja, nós temos aí uma lei de lavagem de dinheiro que estabelece como crime antecedente todas as infrações penais, que são todos os crimes e todas as contravenções penais existentes, ainda nós carecemos muito de uma estrutura de organização e supervisão mais robusta. Pegando o gancho aqui do Dr. Robson, quando ele fala dos ativos virtuais, já estão mencionados pela resolução 15 do GAFI, né? Também conhecida como moedas virtuais ou criptomoedas. Só para você ter ideia, Bruno, nós temos cerca de mais de 1.100 criptomoedas hoje que estão sendo transacionadas pelos diversos blockchains existentes. E aqui no Brasil, ainda nós estamos discutindo se uma criptomoeda, uma moeda virtual, se é uma moeda que deve ser regulada, então, pelo Banco Central, se é um valor mobiliário que deve ser regulado pela CVM, ou se é um ativo financeiro, né, que deve ser regulado pela Receita Federal. A Receita Federal já saiu na frente. Eles colocaram o seguinte: se você operar com um ativo financeiro, criptomoeda, e obtiver um lucro superior a R$30 mil por ano, você deve declarar para fins de pagamento de imposto de renda. Mas ainda nós não temos uma legislação aqui no nosso país, no Brasil, que seja efetiva na área de prevenção de lavagem de dinheiro para aqueles que transacionam com criptomoedas. Aí eu vou lembrar aqui das regtech, das fintechs que hoje estão atuando com criptomoedas. Então, este segmento ainda não tem uma regulação oficial para se basear, como tem, por exemplo, os bancos oficiais, a 3461 do Banco Central, onde ele tem que delimitar quais são as atividades, quais são as políticas, como é que ele vai estruturar seu programa de prevenção de lavagem de dinheiro internamente. Mas,
Não bastasse isso, o COAF, além de ser a nossa unidade de inteligência financeira, ela tem uma responsabilidade subsidiária de supervisionar alguns segmentos que não têm um órgão regulador, supervisor próprio. Porque os bancos, as instituições financeiras, têm o Banco Central. As empresas de capital aberto, as corretoras, têm a CVM. As seguradoras privadas têm a SUSEP. Agora, o COAF, ele regula uma série de instituições, uma série de empresas, uma série de segmentos econômicos, nos quais a gente não consegue, num primeiro momento, delinear todos. Por quê? Porque é uma atividade subsidiária. Então, o COAF supervisiona as factories, o COAF supervisiona quem lida com pedras e metais preciosos, o COAF supervisiona os atletas, melhor falando, né, os técnicos e empresários de artistas e atletas. Até bem pouco tempo nós não tínhamos essa supervisão do COAF. Aliás, não tínhamos sequer a obrigatoriedade dessas pessoas reportarem. Lembro-se, os senhores, que no Rio de Janeiro, né, um caso notório aqui, vou citar porque ele é notório, né, um determinado governador do estado do Rio de Janeiro, a sua esposa, comprou várias joias numa joalheria famosa e com gastos altíssimos, e essa joalheria sequer reportou ao COAF, tendo ela a obrigatoriedade. Por quê? Porque não tinha um setor de prevenção de lavagem de dinheiro instituído internamente, pagamento expresso. E todos os pagamentos em espécie com valores superiores ao que determina a comunicação ao COAF. O que aconteceu? Essas pessoas respondem por lavagem de dinheiro, a joalheria teve contra si um processo administrativo aberto, né, um processo administrativo de responsabilidade aberta pelo COAF, pode ser indiciada criminalmente, porque, de uma certa forma, foi partícipe na lavagem de dinheiro, ok? Agora, nós não vamos aqui adentrar o mérito se houve ou não dolo da falta de comunicação. O fato é que a omissão na comunicação dessas compras de joias de alto valor geraram um grande problema, não só de cunho operacional e legal, mas também para a sua imagem. Porque, vejam, a imagem dessa empresa ficou extremamente desgastada, né? Houve uma repercussão muito negativa com relação à sua atividade empresarial. Além, é claro, dessas empresas, né, que o COAF supervisiona, esses segmentos que o COAF supervisiona, nós também temos outros órgãos reguladores que muitas pessoas não conhecem, que sejam órgãos reguladores na parte de prevenção de lavagem de dinheiro. Então, nós temos, por exemplo, o Conselho Federal de Economia, que regula a atividade dos economistas. Então, se o economista tiver uma atividade prestando uma consultoria e uma assessoria e vislumbrar que a movimentação daquela pessoa que está prestando o serviço é atípica, ele tem obrigatoriedade de fazer a comunicação, o COAF. O mesmo acontece com os corretores de imóveis, né? Do COFES-CRES, do sistema COFES-CRES. Por quê? Porque aí o doutor, vou lembrar aqui o doutor, quando o doutor Robson falou das 3 fases, né? E uma das fases, que é a fase de integração, que é justamente a colocação daquele dinheiro lícito dentro do ambiente normal, né? Ou seja, dando legalidade àquele dinheiro, ou dando aparência de licitude àquele dinheiro, e uma dessas fases que é a integração, que é essa fase final, é justamente a compra de imóveis. Então, a compra de imóveis em valor ao vivo, né, e a cores, com a malinha de dinheiro, né, como alguns em cash, né, como alguns têm feito, sem a comunicação do corretor para o COAF, pode gerar responsabilidade administrativa e criminal. Temos também um registro de empresas pelo sistema DREI, né, que são as juntas comerciais. Então, a constituição de empresas de fachada para blindar
Os reais beneficiários, viu, doutor? O senhor falou aqui em beneficial owner, que são os beneficiários finais, e aqui eu quero deixar bem claro que os beneficiários finais são pessoas físicas e não empresas, são as pessoas que estão por trás das empresas, que são os beneficiários finais. Muitas vezes a constituição de empresas fictícias, ou como a gente chama, empresas de fachada, se não for comunicado, a JUSESP, tendo ciência e não comunicar ao COAF, também poderá resultar em responsabilização. Vejam, senhores, que o sistema de prevenção de lavagem de dinheiro, ele vai muito, mas muito além das instituições financeiras. Nós temos várias pessoas físicas e jurídicas que são obrigadas, listadas lá no artigo 9º da Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro. Pois é, Bruno, falando tudo isso, eu gostaria de passar a palavra para você, porque eu sei que a doutora Ana Paula, que me ficou olhando aqui, tem bastante coisa para falar, né, doutora Ana Paula? Eu quero te pedir para justamente enfatizar para as pessoas que estão nos assistindo o seguinte: é evidente na fala do Onasi que a prevenção à lavagem de dinheiro não pode, não deve e não pode ser um tema privativo de instituições financeiras. Sendo assim, quando a gente pensa, então, nas diversas organizações, nos mais diversos setores da economia, me conta, doutora Ana Paula, como que essas empresas se protegem? Quais seriam boas práticas para a proteção face a possíveis ilícitos que possam estar ocorrendo nas suas organizações sem que sequer nós consigamos percebê-las? Bom, eu selecionei 10 melhores práticas aqui. Foram coletadas não só por conta da minha experiência, mas em função de diálogos com reguladores e autorreguladores. Mas lembrando, né, vocês vão ver, são práticas universais que podem ser utilizadas indistintamente em qualquer setor da indústria. Isso não é exclusivo de instituição financeira. Então, vocês depois vão receber esse material, podem guardar aqui as 10 melhores práticas, mas então vamos começar. Cadastro único, né? Então, é muito comum a gente ter, não é incomum, melhor dizendo, a gente encontrar cadastros diferentes, né, em diversos setores da organização. Então, um determinado cadastro no back-office, depois o teu sistema de monitoramento foi alimentado com informações diferentes do que está no back-office, diferente ainda do que tem no teu sistema de pagamento, né, no departamento que alimenta os sistemas de pagamento. Então, isso dá uma discrepância e depois, quando um órgão regulador ou de supervisão vai olhar, não se sabe qual é a verdadeira informação, né? Então, não em termos de verdadeira, mas o que de fato eu tenho de informação para conhecer o meu cliente, né? Bom, depois, identificação do chamado beneficiário final, ou beneficial owner. Isso é importante que conste no cadastro físico, e hoje a gente já fala em cadastro eletrônico, a gente tem aí a entrada das fintechs, dos bancos digitais, e é importante que eu tenha isso, né, e não só a cadeia societária. Eu vou ter um cliente, e esse cliente ele é detido por uma outra empresa, e eu não posso parar, né, no primeiro nível, né, dessa estrutura societária. Eu tenho que fazer essa pesquisa até chegar no último indivíduo, pessoa física, detentor de uma participação, né? Bom, mas, nossa, quanto eu tenho que investigar? O tanto quanto você conseguir, o máximo possível para conseguir chegar a esse indivíduo detentor dessa participação societária. Bom, e aí a gente tem discussões sobre, eu tenho fundos detendo, e como eu faço? Eu tenho empresa com capital pulverizado, mas, enfim, aí é uma outra discussão, porque tem um universo de exemplos aqui, a gente pode discutir posteriormente. No novo webinário, quem sabe? Só sobre beneficial. Depois, a identificação do cliente PEP, né, pessoa exposta politicamente, e não só do próprio cliente PEP, mas vocês podem me dizer, eu não tenho cliente de pessoa física, eu só tenho cliente de pessoa jurídica. Mas eu preciso identificar se no meu cliente de pessoa jurídica existem PEPs, né? Isso também é muito importante. Depois, na classificação desse PEP, se esse PEP ele é material ou imaterial. E o que significa isso?
O PEP imaterial é aquele capaz de influenciar na decisão de investimento da companhia. Isso também é muito importante. Depois eu tenho a varredura das listas, né, as tais das famosas listas restritivas, no início do relacionamento, então, e não só no curso do monitoramento das transações. Isso é extremamente importante. No caso da existência de PEPs, na sua composição da sua base de clientes, é super importante fazer esse monitoramento reforçado. Depois, a classificação dos clientes, é muito importante que ela seja feita também para fins de suscetibilidade à lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um cliente cuja atividade é advogado. Eu tenho um outro cliente cuja atividade é um corretor de imóveis. Enfim, eu tenho que classificar também a atividade desse cliente com relação à suscetibilidade para fins de lavagem de dinheiro. Depois eu tenho os testes de verificação cadastral. Essa verificação cadastral ela é também determinada, a periodicidade da verificação identificada, determinada na legislação correspondente. Isso é importante que vocês fiquem atentos, com relação ao arcabouço regulatório que rege a atividade de cada um. Depois, os dossiês cadastrais dos seus clientes devem estar completos, caso contrário, colocar isso em especial atenção. E aqui eu chamo a atenção para aqueles que são regulados por uma carta circular a 3430 do Banco Central, é muito interessante, porque ela diz aqui, coletar informações cadastrais das pessoas que podem influenciar a pessoa jurídica. Né? Eu conheço casos de instituições que tomaram alguns apontamentos de reguladores porque não fizeram essa identificação. Então, o que se enquadra aqui? Conselheiros, por exemplo, né, da pessoa jurídica, conselheiros de administração. Bom, depois eu tenho aqui declaração de propósito assinada, também não se esqueçam, né, de obter esse documento, porque ele vai indicar a destinação dos recursos do seu cliente, então, para que ele quer investir aquele dinheiro ou o que ele vai fazer com aqueles recursos na transação que ele estiver fazendo com vocês. Acho que, não sei se foram 10. Quero lembrar às pessoas que nos assistem nesse momento que vocês receberão um material em PDF contendo esses itens que foram todos muito bem comentados pela doutora Ana Paula, então não se preocupem de ficar anotando tudo para não perder nenhum detalhe. Depois podem fazer perguntas. E, naturalmente, ao final, nós estaremos respondendo as perguntas de vocês, trazidas para nós pelo chat, assim como fizemos na nossa última edição dos nossos webinários, que teve o tema de investigações corporativas. Nós, tanto na medida do possível, dentro do horário programado, responderemos ao vivo, nesse momento, para vocês, como também disponibilizaremos em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, disponibilizaremos vídeos curtos com as respostas às indagações que vocês nos trouxerem. Muito bem, vamos começar, depois dessas considerações iniciais, vamos começar com uma sessão que é o que a gente chama do nosso pinga-fogo, ok? E eu gosto muito de te ouvir, doutora Ana Paula, então eu vou continuar contigo. Obrigada. Vamos falar agora, cada um dos três, trazendo exemplos de grandes falhas na implantação de um programa de PLD. Bom, se nós olharmos retrospectivamente na história dos grandes escândalos corporativos, nós conseguimos identificar um denominador comum, que é a falha no monitoramento. Então, falha no programa de gerenciamento de riscos, na ausência da inserção do tema risco na agenda fixa dos conselhos de administração, na ausência de prestação de contas da diretoria, em uma fiscalização mais firme do Conselho Fiscal, e eventualmente até em perguntas não feitas, bem formuladas dos próprios conselheiros de administração, né? Que obviamente não são obrigados a saber tudo, mas eles são obrigados a saber fazer as perguntas corretas. Tá? Bom, como a gente resolve esse problema? Tendo, obviamente, os controles e o monitoramento.
Com isso, a empresa ela precisa redigir as suas políticas e procedimentos. Caso ela, por algum motivo, não consiga fazer isso, pelo menos ela tem que ter desenhado um workflow, né, um fluxo. Ela vai precisar de 2 pessoas, né? Por que não uma? Né? Ela precisa de 2, porque ela precisa garantir o princípio dos 4 olhos, para garantir a isenção na tomada de decisão. Ela vai precisar ter um repositório, que a gente chama de centralizador e administrador dos casos e investigações, que é o famoso case management, né? Que é um local separado, com acesso restrito, onde eu vou conseguir colocar o registro de todas as investigações em conjunto com as evidências que foram coletadas, e isso é importante para que a gente consiga garantir a chamada trilha de auditoria, né, a chamada audit trail. Então, os reguladores gostam muito, né, disso. E, por fim, uma outra grande falha que eu apontaria aqui são as falhas nos sistemas de segurança da informação, e hoje a gente fala muito nos ataques cibernéticos, os hackers invadindo, não só para se apropriarem de dados, mas para realmente invadirem e fazerem até manipulação de operações. Então, eu queria só lembrar que é muito importante que vocês todos cumpram com as determinações agora da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2020, mas 2020 vai demorar? Não vai demorar, então a gente tem agora tem esse ano agora para se preparar e garantir a aderência. Não posterguem suas ações relativas à LGPD. Muito obrigado. Onasi, seus comentários acerca de grandes falhas, por favor. Olha, eu vou ter que pegar um gancho com a doutora Ana Paula, né? E em todos os casos do que a gente tem visto, uma das grandes falhas, né, é justamente na área do treinamento. Porque o que acontece? Alguns setores que são supervisionados por órgãos de regulação, como o Banco Central, a CVM, eles têm a obrigatoriedade anual e às vezes até semestral para realizar esses treinamentos. O que acontece? Aqueles setores que são supervisionados por COAF, até por não ter uma ação mais efetiva de supervisão pelo COAF do seu próprio tamanho, né, muitas vezes deixam de exercer o treinamento, deixam de realizar o treinamento para que seus colaboradores saibam exatamente quais são os parâmetros que são exigidos pela legislação e pela regulamentação. E isso faz com que haja falhas terríveis, né, no reporte de movimentações atípicas ou de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF, né? Eu cito aqui como exemplo uma das investigações que eu ainda fiz quando era delegado da ativa da Polícia Federal, hoje estou aposentado, né, e que nós investigamos uma situação em que um gerente de uma instituição financeira, né, sabendo que nós estávamos fazendo a investigação, recebeu uma solicitação a respeito de uma comunicação de operação suspeita, ele simplesmente ligou para o seu cliente, né, dizendo que o cliente tinha feito uma movimentação atípica, portanto, o banco teria que fazer uma comunicação daquela operação para o COAF. Isso fez com que o cliente destruísse provas, né, retirasse o dinheiro e os valores da sua conta, transferisse. E o que isso resultou para o gerente da instituição financeira? Primeiro, que a nossa lei, a Lei 9.613, lá no artigo 11, inciso 2, que ela fala o seguinte, que todas as entidades, pessoas físicas e jurídicas, que são obrigadas a comunicar ao COAF, devem abster-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa. Então, por aqui, o banco já respondeu administrativamente para o COAF, né, além de ter respondido para o Banco Central. E o gerente, infelizmente, ele foi indiciado, né, em inquérito policial e resultou na condenação, além dele ter perdido o cargo de gerente de banco daquela instituição financeira. Mas, trazendo aí as grandes falhas da implementação do programa de PLD, né, eu gostaria de ouvir
o Dr. Robson, né, sobre a experiência que ele tem aí do outro lado do balcão, como alguém que também atua na área de investigação e na área de lavagem de dinheiro, no que diz respeito aos laboratórios de lavagem de dinheiro. Bom, eu também me sinto aqui obrigado a pegar carona no doutor Onasi e na doutora Ana Paula, porque realmente são temas entrelaçados, né? Vamos lá. Do que nós verificamos ao longo aí de praticamente 10 anos à frente lá do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, inclusive com contato com muitas instituições financeiras, né? Senão praticamente todas elas. Bom, a primeira questão é a não comunicação, né? A não comunicação é um negócio muito grave. E como se detecta essa não comunicação? Posteriormente, a polícia vai requerer a quebra de sigilo, a polícia, o Ministério Público, a quebra de sigilo bancário, fiscal, bursátil, dos valores mobiliários, enfim, seja lá qual for a quebra de sigilo, e vai se descobrir pela porta dos fundos que, na verdade, aquela pessoa deixou de comunicar uma transação suspeita ou uma comunicação obrigatória. Isso é muito grave. Então, eu costumo dizer, trazendo também a palavra dos nossos amigos do COAF, não, também não vamos comunicar qualquer coisa, tem que ter qualidade, né, veja bem e tal, mas eu prefiro dizer assim, às vezes é melhor pecar um pouquinho pelo excesso do que a omissão e a não comunicação, tá? Nessa perspectiva, o treinamento é de suma importância. Concordo plenamente, endosso, sem treinamento, as coisas não caminham, as pessoas têm que estar instruídas e não só treinar, mas treinar e verificar a eficácia desse treinamento, seguindo até aquela linha da ISO 9001, qualidade e tal. Definir responsabilidades e autoridade. A doutora Ana Paula já falou alguma coisa nesse sentido, aqui, pelo que eu percebi. Isso é fundamental também dentro de uma organização, definir a responsabilidade e a autoridade por quem fará a comunicação, por quem define, quem vai definir o que vai ser passado adiante, e por aí vai. A ausência de sistemas de informática. Algumas organizações não possuem sistemas informatizados pré-parametrizados para detectar de uma forma eficaz transações, por exemplo, valendo lá da resolução número 10 lá do COAF, de 2001, que fala genericamente lá R$5.000 em espécie, R$10.000, enfim, eu tenho que ter um sistema que detecte isso, não apenas esses valores referências, esses parâmetros, mas os valores abaixo disso. O famoso 4.999, né, o radar tem que estar arisco a isso, né? Porque isso facilita a vida do analista. Depois os analistas iriam, a pessoa humana, só dar uma olhada naquilo que realmente interessa. Mas tem que ter um filtro mais abrangente para ter uma efetividade maior, né? E, sobretudo, com uma atenção maior nos PEPs. Na linha ainda do problema da falta de sistemas, algumas organizações vão se valer de listas de PEPs. Tudo bem. Isso não é errado e é válido, mas muita cautela com isso. E eu gosto sempre de que lembrem as previsões do GAFI com relação aos PEPs, independentemente da regulamentação doméstica, né? O GAFI, lá vocês vão verificar no site dele os guias lá sobre o que seria um PEP, e é muito abrangente, inclusive, né? A previsão começa, pessoas que ocupam cargos de relevância, lógico, chefes de Estado, de poder, membros, e depois começa carreiras com função executiva, que seria o que nós chamamos no Brasil aí no direito administrativo de carreiras de gerência ou carreira superior, militares, e ainda vai, parentes, pessoas diretamente relacionadas. Então, nós vamos notar que, a rigor, se observarmos à risca o que as tratativas firmadas no GAFI falam de PEP, raramente essas listas se encontram dentro daquela previsão. Isso traz uma obrigação, do meu ponto de vista, das organizações e das pessoas se envolverem mais com a definição também do GAFI do que é PEP, e ela própria estabelecer, esse aqui é um PEP, porque eu fiz a devida diligência, que é muito importante, muitas vezes não feita a fundo, e eu detectei que ele exerce um cargo público, uma função que eu entendo que é PEP, independentemente do nome dele não estar na lista. E eu vou ligar o radar mais arisco em cima dessa pessoa. Basicamente, esses seriam esses aspectos aqui principais. Muito bem, então fechamos o nosso pinga-fogo sobre falhas, vamos então inverter o jogo agora, né? Vamos falar de boas práticas, vamos? Muito bem, vamos começar. Onasi, seus comentários sobre boas práticas. Bom, nessas andanças de treinamento, principalmente para as instituições financeiras, mas não só para elas, o que nós temos visto de boas práticas é o próprio envolvimento da auto-administração, do board, né? Quando a gente verifica que o board está envolvido no programa de prevenção à lavagem de dinheiro, nas políticas de prevenção de lavagem de dinheiro, no acompanhamento do que está ocorrendo no mundo no que diz respeito à lavagem de dinheiro, isso se torna
uma boa prática. Por quê? Porque isso irradia os demais componentes, os demais colaboradores, fazendo com que haja uma maior responsividade, uma maior responsabilidade e comprometimento daqueles que estão na ponta, daqueles que estão nas áreas de negócio. Por quê? Se quem está na área de negócio tem por fim, única e exclusivamente, meta, ele simplesmente, muitas vezes, ele tapa os olhos, porque ele precisa alcançar a meta. Se ele não alcançar a meta, ele pode ser demitido, ele não ganha os bônus, os variáveis correspondentes, e ele simplesmente tapa a meta. Se a autogestão está envolvida diretamente, né, com a relação de boas políticas de prevenção de lavagem de dinheiro, um bom programa de prevenção de lavagem de dinheiro, acompanhando o que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo, né, evidentemente que os demais colaboradores, a tendência é seguir os padrões exigidos pela sua instituição, mesmo que considere elas conservadora. Muito melhor fazer uma transação segura, que não comprometa a imagem da sua empresa, do que fazer uma transação com risco e que possa comprometer não só a idoneidade, mas principalmente a imagem da empresa, cujo prejuízo é incalculável. Tá? A doutora Ana Paula aqui nos mencionou o caso do Banco Barings e outros casos mais. Atualmente nós estamos vivendo aí a mancha por lavagem de dinheiro do banco do Deutsche Bank, o banco alemão, que está envolvido nos Panama Papers, cuja perda no mercado acionário alemão e norte-americano foi de mais de 10%. Então, eles perderam alguns bilhões em suas ações por causa do envolvimento deles com a lavagem de dinheiro. Perfeito. Doutor Robson, seus comentários acerca de boas práticas, por favor. Bom, retomando aí, sem dúvida que o envolvimento da alta direção é de fundamental importância. O quero ditar para o exemplo bem de cima, sem isso se faz inviável, né? A questão do treinamento. E eu gostaria aqui de sublinhar que entendo de fundamental importância nessa perspectiva de boas práticas, estruturar bem essa área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e fazer a devida diligência com profundidade. Esse com profundidade significa esgotar ao máximo os bancos de dados, os sistemas de pesquisas disponíveis na instituição e confirmar os dados por outras fontes. A velha técnica da atividade de inteligência, antes chamada de atividade de informação, né, agora está mais na moda aí a palavra inteligência, uma palavra que quer dizer conhecimento, lá do latim, dentre outros significados. A atividade de inteligência é isso, é conhecimento do que está acontecendo. Para eu ter conhecimento, eu preciso pesquisar. E eu preciso pesquisar com foco, claro, com delimitação, e diante de dados duvidosos, por exemplo, eu estou em uma situação aqui que eu estou na dúvida se tem compatibilidade patrimonial ou não, se essa transação é suspeita ou não, cavar fundo, como gostam de dizer os americanos, pensar um pouquinho fora da caixa e confirmar esse dado por outras fontes sempre que possível. Isso melhora a avaliação do dado, aquele dado que eu estou na dúvida, e melhora até o clareamento se eu comunico ou não aquilo, se eu passo aquilo ou não adiante, se aquilo é suspeito ou não. Então, eu penso que nessa perspectiva vale muito a pena que a atividade de prevenção nas organizações, elas se recorram dessas velhas técnicas sacramentadas. E, a par disso, estreitamento com os órgãos públicos e com as autoridades. Tenho notado assim, alguns grupos, comunidades de inteligência, enfim, grupos diversos, em que há reuniões periódicas entre o setor privado e o setor público. Eu acho isso de fundamental importância. É plenamente viável essa convivência sem o conflito de interesses. Valendo-me aqui das palavras do Dr. Gustavo, que foi presidente do COAF por longos anos, inclusive presidiu o GAFI, né, quando o Brasil assumiu a presidência lá atrás. Ele sempre fala que é importante essa sinergia entre setor público e privado, defende muito isso, né? Então, acho que vale a pena também esses profissionais sempre se aproximarem do setor público, até porque há muitos interesses comuns. A organização pode ter o interesse dela do lucro, mas eu sei que essa área tem um interesse com a imagem institucional, tem essa preocupação, com o nome do profissional que está ali. Então, mais do que nunca compensa essa simbiose, no sentido dessa sinergia de contato e para aprimorar justamente a comunicação. Até porque, como diziam alguns autores da atividade de inteligência, eu preciso saber o que o meu destinatário precisa.
e é assim que eu melhoro também a minha comunicação para o quadro, que lá na frente vai chegar às mãos das autoridades. Doutora Ana Paula, fechando então nosso pinga-fogo de boas práticas, por favor, fale-nos um pouco de elementos essenciais de um bom programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, depois que eu descobri RegTech, eu fiquei mais fã ainda de monitoramento. Né? Então, eu acho que o sistema de monitoramento essencial, né? Mas, assim, vocês não podem se esquecer da parametrização desse sistema. Então, vocês não podem comprar um sistema qualquer que esteja no mercado sem antes parametrizá-lo, né, sob a alegação de que, como os americanos dizem, né, one size fits all. Porque ele já está aí, todo o mercado usa. Não, né, porque a sua empresa é única e os seus parâmetros também devem ser únicos, porque cada empresa tem as suas regras específicas do setor, ou como aquele mercado funciona, tem as suas especificidades, e como os maus feitos, né, acontecem, como os desvios podem acontecer, então só você vai saber. Então, na hora de parametrizar, o que é importante? Você pensar como o malfeitor, como o fraudador, como o lavador. E aí, você parametrizar. Então, eu acho que essa é uma dica que, pelo menos para mim, sempre funcionou. Eu acho que é legal, é importante. Depois, escolher também o sistema de varredura, o tal do sistema de varredura das listas de sanções e mídias negativas. E, na hora de escolher, verificar o escopo, né, e a abrangência dessas listas e das mídias negativas. Porque uma coisa é oferecerem para vocês algumas listas, né? Mas quais listas? Tem listas PEPs nacionais, PEPs internacionais. Uma coisa é você ter alguns PEPs, outras, um sistema que te oferece 1.800.000 PEPs de mais de 250 países. Uma coisa é você ter acesso a mídias pelo Google, outra coisa é você ter acesso a 37.000 fontes de mídia. Então, é muito importante, na hora de identificar o seu provedor, fazer essas perguntas. Né? Por exemplo, na parametrização, se o seu sistema oferece a tal da lógica fuzzy, a lógica difusa, de verificação dos fonemas, por exemplo, Sofia, ele vai detectar tanto Sofia com S quanto Sofia com PH. Então, isso é muito importante. E um outro elemento essencial, o comitê de aceitação dos clientes, o chamado comitê de onboarding, né, que é o de embarque, de aceitação dos clientes, que é muito importante porque é a porta de entrada desse novo relacionamento na instituição. Então, é por aí onde tudo vai começar. Então, aí você teria que criar, né, a tal do, o que a gente chama do KYC Form, né, o formulário de que conheça... Know Your Customer. Não. Do formulário de conheça o seu cliente, obrigada, do conheça seu cliente, e ali você vai conseguir identificar alguns parâmetros, né, prévios, de como você vai se relacionar com aquele cliente, o que você espera em termos de volume de transação, de frequência, de produtos, inclusive, isso vai ajudar a você parametrizar o seu sistema. Aí você vai ter, inclusive, como eu falei anteriormente, o propósito, né, a intenção daquele relacionamento. E é muito importante também, né, lembrar, atento sempre ao princípio dos 4 olhos, ao case management, o tal do repositório, a trilha de auditoria, que são as regras de ouro da auditoria. Muito bem. Nós teremos que pular parte das perguntas e respostas, mas, como eu disse, garantiremos que todas as perguntas sejam respondidas e veiculadas por meio das nossas mídias sociais, das nossas redes sociais, em função justamente do horário. Nós temos um compromisso de horário com vocês e vamos sempre nos esforçar para cumprir. Muito bem. Então, Onasi, seus comentários finais, por favor. Bom, essa parte, para mim,
Foi muito enriquecedor. Eu aqui, na presença dos nossos convidados, o Dr. Robson Fernando e a doutora Ana Paula, eu aprendi o lado da perspectiva da prevenção de lavagem de dinheiro pelo laboratório, lavagem de dinheiro, foi muito enriquecedor, e as melhores práticas aqui, empresariais pela doutora Ana Paula, né, que já atua, já milita nesse campo já há muito tempo, como compliance officer, inclusive, né, e nos brindou, realmente foi uma tarde bastante proveitosa, né, a gente sempre está atento ao compartilhamento de conhecimentos e de experiências, e a gente está sempre aprendendo, tá? Eu costumo dizer que aquele que não aprende com os outros, né, e se acha uma pessoa que conhece tudo, ele não consegue evoluir. Então, para ele saber se ele está andando, se ele está parado, ele tem que ver se o outro pode oferecer alguma coisa de conhecimento para ele, né? E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. Muito obrigado, tá, por ter compartilhado essa tarde aqui conosco e distribuído de uma forma graciosa o conhecimento de ambos, tá? E convidar aos nossos internautas que acompanhem as nossas páginas, porque outros webinários serão lançados pela Missão Compliance, a fim de compartilhar conhecimento com todos aqueles que nos acompanham nas mídias sociais. Tá? Agradeço também a presença de todos e passo a palavra aqui ao Dr. Robson para suas palavras finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos pela audiência, senhoras e senhores, companheiros aí de prevenção à lavagem, ao Dr. Donazio, Dr. Bruno, Dra. Ana Paula, obrigado pelo convite. Aprendi muito aqui nesse evento de hoje, Dra. Ana Paula, visão do mercado, muito interessante. O Dr. Donazio também, da parte investigativa, tocada na frente da Polícia Federal, e também o Dr. Bruno pela sua expertise e militância na área já de longa data, né? Eu gostaria também de aproveitar e trouxe aqui dois dos meus livros, um livro, né, sobre lavagem de dinheiro, prevenção, combate, na verdade uma visão teórica e também um pouco do aspecto prático, e dessa experiência aí ao longo do Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro, do GAFI, da Delegação Brasileira do GAFI, e queria deixar um aqui com a Missão Compliance, e o outro disponibilizo aí sobre a possibilidade de um sorteio para a nossa audiência aí, nosso público. Faremos, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Como nós já fizemos no passado, nós sortearemos a todos que se logaram nesse nosso evento, nesse nosso webinário, e nos assistiram. Vocês estarão concorrendo a esse livro. Nós faremos o sorteio e divulgaremos um filme justamente documentando o sorteio realizado. Muito obrigado. Doutora Ana Paula, por favor, suas palavras finais. Bom, também gostaria de agradecer. Gostei muito de estar aqui, de vocês terem se lembrado, né, de mim, do meu nome, para estar aqui, partilhar um pouco da minha experiência. Foi muito rápido, tem muita coisa para contar, mas muito obrigada por estar aqui com vocês, gostei muito. Também queria aproveitar e contar do meu livro, que está na sua segunda edição, a Compliance 360 Graus, também disponível, né, para aquisição, e eu queria fazer um convite, né, para vocês, quem estiver aqui, os nossos internautas nos assistindo, pode ter 30 segundos, não, 10% de desconto para quem acessar a página dizendo que estava aqui nos assistindo. Então, basta acessar o compliance.iesia.com.br, e essa é Y-I-E-S-I-A. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Como vocês que estão nos assistindo puderam muito bem observar, eu hoje me recolhi à minha insignificância científica nesse tema, face a essas feras, essas iminências que nós tivemos a grande honra de poder trazer para falar um pouquinho para vocês. Então, o meu melhor agradecimento a vocês dois, Donazio, meu parceiro, muito obrigado por termos organizado esse evento, mais um evento de grande qualidade, que reforçam o propósito da Missão Compliance. Nós não nos unimos para fazer dinheiro nas nossas carreiras.
isso é secundário. Nós estamos aqui por um propósito de contribuir para a promoção de uma reforma moral na sociedade, trazendo sustentabilidade para a economia, mais justiça e equilíbrio para a nossa sociedade, em benefício de nós mesmos, nossos filhos, nossos netos. Então, na verdade, a riqueza que se produz do nosso trabalho é mera consequência. O nosso foco principal é essa realização de foro íntimo que nos une e nos faz seguir em frente. Muito obrigado. Acompanhe as nossas páginas, Facebook, LinkedIn, Instagram, nosso canal no YouTube e já divulgaremos o nosso próximo evento, o nosso próximo webinário dessa série que sempre fazemos e que, oxalá, consigamos trazer participantes tão ilustres quanto tivemos a honra de poder ter conosco nessa tarde. Muito obrigado, espero que tenha sido de muito proveito para todos. Boa tarde.